Olá, meu nome é Demetrios e estou aqui para ensinar o conteúdo sobre estrutura de dados homogênea, a classe array, string mutável e imutável. Vamos primeiramente começar com os conceitos de estrutura de dados homogênea. A ideia é uma fileira de caixas sequencialmente postas, sendo que cada caixa guarda um tipo de informação. Dentro de cada caixa vamos dizer que temos um preço, que para a linguagem de programação será do tipo float. Então temos caixas que armazenam um único preço. Através destes exemplos, podemos especificar uma estrutura que é a nossa fila. Os dados são homogêneos, significa que eles são do mesmo tipo. Neste caso, temos toda a nossa fila com dados do tipo float, que é o nosso preço. Assim, fundamentamos o conceito de estrutura de dados homogênea, que é denominada pelo nome de array. Na prática, vamos criar um novo projeto, com nossa classe chamada principal, e vamos utilizar o exemplo das caixas. Vamos criar uma estrutura do tipo float, informando que é um array colocando os colchetes, e vamos alocar esse espaço na memória, fazendo com que o objeto preço receba 5 posições para inserir o valor. Colocaremos então newFloat 5. Assim, indicamos ao programa que vamos alocar de 0 a 4 posições na memória do tipo float. Criaremos uma nova classe chamada leitura. Nela, vamos colocar os métodos de leitura que vamos utilizar. Vamos colocar primeiro um método leFloat, criando e instanciando um objeto da classe scanner, retornando um dado do tipo float. Na classe principal, vamos criar um for de 0 a 4 e vamos andar nas posições do vetor preenchendo cada posição com um valor. Os parâmetros do nosso for será int aux recebe 0, aux menor preço.length, aux++. Estaremos dentro dessa instrução já criando uma variável chamada aux, que só existirá dentro desse bloco de instruções do for. Temos também um atributo da classe array, que é o length, que contém a quantidade de posições do nosso vetor. Então, aplicaremos as seguintes instruções. Informe aux+1 preço. Observe que ao colocarmos aux+1, estamos concatenando o valor da variável aux+1 à frase que será informada. Em seguida, colocaremos preço aux recebe leitura.leFloat, que será lida como preço da posição que estará sendo controlada pela variável aux, recebendo o recurso de leitura do tipo float. E já colocaremos após o for, outro for, para apresentar as informações que foram lidas anteriormente. Então testaremos a aplicação. Lembrando que o array é estático, ou seja, a quantidade de posições é sempre fixa de acordo com o que citamos para a criação. No caso que usamos anteriormente, aplicamos 5 espaços na memória que foi alocado. Para utilizarmos os espaços de um array, é necessário alocarmos este espaço. Caso contrário, ele inicia o objeto como um null. A classe array permite vetores, podendo estes serem unidimensionais, comparado com a lista única, ou podem ser bidimensional ou tridimensional, assim como for preciso para ser utilizado. Podemos também utilizar não somente dados primitivos para construir um array, mas podemos construir objetos de outras classes. Pois na utilização de arrays em Java não há cópias de informações, mas todas têm o princípio de referência, onde o Java trabalha com o endereço de memória de onde está armazenado o dado referente. Vamos criar uma classe chamada celular, e os atributos serão string modelo e float peso. Colocaremos mais um método na classe leitura, chamado leString, que será semelhante ao método leFloat, só que retornaremos o tipo string, e o recurso de leitura será o método nextLine da classe scanner. E agora, na classe principal, vamos criar um array de 3 celulares. Colocaremos então celular recebe newCelular3. E o nosso for int aux recebe 0, aux menor que celular.length, aux++. Dentro do for, colocaremos a primeira coisa, a instanciação do objeto atual, sendo celular aux recebe newCelular. Neste caso, estamos indicando primeiro que vamos construir um vetor de 3 posições e precisamos instanciar cada objeto, que será feito a cada vez que ele repetir o bloco de instrução.
E em seguida, vamos pedir o modelo e o peso do celular. Daremos uma mensagem ao usuário pedindo que informe o modelo do celular. Em seguida, colocaremos atributo modelo do celular na posição AUX, recebe leitura.layString. Agora, vamos pedir o peso. Então colocaremos celular aux.peso recebe leitura.lefloat. E novamente, vamos colocar depois do bloco de instrução um for para apresentar as informações armazenadas. Então testaremos a aplicação. Temos a classe string, que quando escrita uma informação em um objeto instanciado é imutável. Quando tentamos escrever outra informação por cima, ele instancia um novo objeto. Então, o que havia sido escrito é limpo pelo garbage collector. Alocamos um espaço na memória e escrevemos a primeira informação. Até então estamos fazendo a referência a essa informação. Mas quando tentamos escrever em cima do mesmo objeto, ele aloca um novo espaço na memória e faz referência agora à nova informação e a primeira informação é perdida. Logo, ela é coletada pelo garbage collector. Existem duas classes que possibilitam a alteração sobre o mesmo objeto que alocamos na memória, as quais são string builder e string buffer. Aplicamos a seguinte situação: alocamos uma área na memória e escrevemos nela a primeira informação. Quando vamos escrever alguma informação adicional, não acontece a substituição de referência, como no caso da classe string. Neste caso, acontece a alteração dentro da cadeia de palavras que colocamos. Aqui, podemos adicionar novas informações à cadeia já existente. Vamos supor que neste programa vamos pedir o nome e o sobrenome da pessoa que vai cadastrar os celulares. Mas iremos pedir uma informação de cada vez e unir elas na mesma cadeia de caracteres. Aplicaremos um objeto chamado nome da classe stringBuilder e instanciaremos ele. Depois, vamos introduzir a mensagem para o usuário fornecer o nome e faremos a leitura. A leitura será nome.append leitura.layString. Depois, requisitaremos o sobrenome e novamente colocaremos nome.append leitura.layString, que está possibilitando o retorno da nossa função layString, seja inserido no final da cadeia de caracteres com o objeto nome. E vamos inserir a apresentação do nome, após o cadastro dos celulares e antes da apresentação dos mesmos, e iremos testar a aplicação. É importante lembrar que a classe stringBuilder e stringBuffer tem diversos recursos que estão em sua API. É bom dar uma olhada para utilizar vários recursos que poderão ajudar na hora de programar. Deixamos o seguinte desafio para você: criar um programa para um aeroporto, onde o usuário deverá informar seu sobrenome e nome, sendo que separados por uma barra, que deverão ser informados um de cada vez. Após isto, deverá ser criada uma classe chamada voo, que será composta de um número inteiro, que é o número do voo, e para onde irá esse voo, que será um string. E o usuário terá que formar 4 voos. Para isso, utilize o que nós aprendemos de array. E por último, apresente o nome do usuário no modo sobrenome/nome e os voos cadastrados por ele. Eu sou o Demetrios do Grupo SAI e convidamos a você a assistir a próxima aula.